E estamos no ar com mais um podcast de frente com Gabi Arruda. E hoje, Rafael Arruda, aqui no nosso podcast. Para quem não sabe, é meu marido. Acredito que a maioria já conheça, já saiba da nossa história. Rafa, é um prazer ter você aqui de novo, né? De novo. Mas dessa vez sozinho agora. Por que eu te convidei? Por que você me convidou? Não tinha ninguém na agenda. Tinha sim. Só que talvez não tivesse alguém com a autoridade que eu acho que você vai ter para ensinar as pessoas aqui no podcast. Porque a gente vai falar sobre paternidade, sobre evolução e sobre a sua infância. A gente fez recentemente uma participação num programa de TV aqui da nossa região e foi muito bom porque o Rafa falou sobre a paternidade. E essa matéria, ela acabou atingindo muitas pessoas e teve uma boa repercussão. Então, eu pensei, vamos trazer o Rafa para a gente falar sobre isso, já que é um assunto importante. Os pais de hoje em dia, você sabe disso, a gente conversa sobre isso em casa. Os pais de hoje em dia, eles não estão ocupando seus papéis em casa. Nem como marido e nem como pai. Às vezes, o homem, ele acha que ele tem só que correr atrás do dinheiro. Né? Só sustentar a casa, só trabalhar. E quando está tudo feito, isso está acontecendo, tem comida na mesa, então eu cumpri o meu papel. E a gente sabe que não é isso, porque quando o homem não ocupa o seu papel em casa, sendo marido e pai, a família toda perde com isso. Então, hoje vamos falar um pouquinho da sua história. Eu quero que você conte um pouquinho da sua infância, deixa as pessoas te conhecerem, se apresenta e fala um pouquinho de você. Muito bem, olha só. Tudo começou em 1982. Mas eu estava conversando com uma pessoa ontem, e aí muita gente fala assim, né? Qual foi a grande treta da sua vida? Aconteceu um acidente de carro, minha vida mudou a partir daquele dia. Sempre alguém tem uma história, e isso é importante, porque tem algo que eu sempre digo, onde está a sua dor, ali está seu propósito. No momento de dor da nossa vida, quando a gente consegue ressignificar aquela dor, a gente passa a ajudar outras pessoas que estão passando por aquela dor que a gente conseguiu superar. Uhum. Mas eu estava falando para essa pessoa que eu já nasci na minha segunda chance. Eu nasci de 6 meses, cabia numa caixinha de sapato, o pessoal brinca, 1 quilo e pouquinho. E o médico já tinha desenganado, falou pro meu pai, falou, não sei não se vai vingar essa criança. E aí minha mãe teve uma hemorragia, e as pressas ali fizeram o parto, e aí eu nasci prematuro. E minha mãe ficou em coma, ela ficou 7 dias em coma ali, e eu fiquei 40 dias na incubadora. Então eu era uma criança que, inclusive tem uma história que eu acho que eu nunca contei. Quem me batizou foi a enfermeira, do nada, chegou para os meus pais e falou assim, eu batizei ele e dei o nome dele de Rafael. Uhum. Foi a própria enfermeira que deu meu nome, porque estava prestes a morrer. E a enfermeira cristã foi lá e por conta própria me batizou. Eu queria conhecer ela. Muito obrigado, viu, enfermeira? Minha madrinha. Sabe, né? Quem sabe queria ela achar assiste esse podcast e te encontra. Eu não sei o nome dela, enfim. E aí... E o Rafa é o caçula, gente. Não era o primeiro filho, já era o último. Então não fui planejado. Eu falo pra minha mãe, eu não fui planejado, eu não fui bem-vindo. E ela fala, claro que você foi sempre muito amado. Eu falei, eu sei disso, mãe, mas eu não fui esperado, porque... Inclusive, nesse momento, meu pai estava desempregado. Então, foi num momento assim de crise na família que surgiu o Rafael. E aí eu sobrevivi contra o diagnóstico ali do médico. E eu costumo dizer que, assim como algumas pessoas encontram em algum momento da vida uma segunda chance, eu já comecei na segunda chance. E aí, vim de uma família muito humilde, muita escassez, falta de recurso, falta de dinheiro, falta de oportunidades. E desde a minha infância, eu trabalho hoje com comunicação, tenho livro lançado nessa área, tenho treinamentos, dou palestras no Brasil inteiro nessa área de comunicação, e o pessoal fala assim, qual que é tua grande história? Você era gago e se tornou um bom comunicador, é por isso que você ensina as pessoas? Não, eu sempre me comuniquei bem. Aliás, no sentido assim, eu sempre tive essa habilidade de me comunicar, porque esse era o recurso que eu tinha desde criança. Então, eu precisei conquistar o meu espaço, eu precisei falar, ei, chegou alguém novo nessa família, chegou Fala um pouquinho disso então. Um intruso aqui na família. Como que era a sua personalidade como criança? Eu sempre fui, quem conhece o Pedro, meu filho mais velho, eu sou a cópia do Pedro. O Pedro é minha cópia, na verdade. Mas sempre fui comunicativo, sempre quis dar minha opinião, sempre quis externar. Hoje eu entendo que esse era o meu combustível, falar, né?
E como que seus pais recebiam isso? Você sabe que foi interessante. Minha mãe é uma pessoa muito paciente. Então ela sempre esteve disposta a me ouvir e também me encorajar para as coisas. Então muitas das decisões que eu tomei na vida, eu devo a esse encorajamento da minha mãe. Minha mãe nunca falou assim, ó, isso não é para você. Eu ouvia muitas vezes na minha família como um todo, a conversa entre eles, porque criança está observando tudo, eu ouvia muito eles, isso é para rico, isso não é para nós. Mas olha que interessante, para mim minha mãe nunca disse isso. Eu lembro até hoje, uma vez surgiu uma oportunidade, eu treinava taekwondo, e assim, eu fiz muita coisa na minha infância. Depois eu fui crescendo na adolescência, eu sempre fiz muita coisa, mas sempre faltou muito dinheiro. E minha mãe era caruda, ela chegava e falava, não tem condições de pagar. Você dá uma bolsa, você dá um desconto. Então quando eu não conseguia desconto, consegui uma bolsa e vice-versa, mas sempre foi muito desafiador. Daí minha mãe fazia um bico ali pra conseguir pagar e tal. E aí eu treinava taekwondo. E eu lembro até hoje, assim, um dia eu vi um cartaz na academia e aí tava escrito lá, US Open, um aberto de taekwondo, um campeonato mundial nos Estados Unidos. Eu perguntei pro professor, falei, pra quem é isso? Porque eu não me sentia pertencente, sabe? Primeiro que eu treinava numa academia no centro, eu não me sentia parte daquilo. Eu parecia sempre um intruso ali. Eu tinha que conquistar o meu espaço, condição financeira e tudo mais. E aí, falei, pra quem é isso? Eu não me incluí no negócio. Ele falou, você quer ir? Eu falei, como assim? Eu tenho possibilidade de ir? Você quer ir para os Estados Unidos lotar? Eu falei, nossa, nunca imaginei, nunca passou isso pela minha cabeça. Ó, faz o seguinte, você precisa ter um passaporte e do passaporte você vai tirar um visto para você poder ir. E daqui até lá vai ser um processo, você vai precisar treinar mais, vai precisar treinar 3 vezes por dia, daí você vai se tornar não aluno, mas atleta, era outro nível de treinamento. E aí você vai precisar ir atrás de patrocínio, se você não tiver condições de pagar, lógico que eu vou ter que ir atrás de 100% do patrocínio. E naquele momento eu liguei pra minha mãe, eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, surgiu uma oportunidade aqui, você não acredita, mas eu preciso ter um passaporte. Ela falou assim pra mim, vai lá no centro e tira foto. Eu falei, agora? Ela falou, ué, você tem aí, na época, R$5? Eu falei, eu tenho. Vai lá tirar foto. Minha mãe encorajou na hora. Eu lembro até hoje que a primeira foto do meu passaporte, eu coloquei aqueles terninhos, não sei se ainda existe isso, é um terninho que parece um avental, você põe só a parte da frente pra parecer que é terno. Mas eu tava com o cabelo tudo suado, eu tinha acabado de treinar, eu tava só fora aquele dia. E aí tirei o passaporte, e aí nessa hora o meu pai passou a entender que eu tava lutando de verdade, aí ele passou a apoiar, conseguiu uns patrocinadores, nessa hora meu pai entrou na jogada. Minha mãe sempre foi mais ativa ali. E aí fui para os Estados Unidos, lutei, então eu sempre tive esse apoio, mas por parte da minha mãe. E aí você me perguntou, né, como que você era... Eu tô fazendo podcast sozinho, eu falo pra caramba. Tô percebendo, mas pode falar. Gabi tá acostumada, gente, olha só. Tem muita história. Assista, se você está no YouTube, coloque na velocidade 2 esse podcast. E aí, você perguntou como que você era na infância. Eu me lembro de, na infância, sempre as pessoas falarem assim, o teu pai era muito diferente, o teu pai era muito diferente. Meu pai sempre foi um cara mais reservado, mais na dele, e ele não tinha necessidade de falar, meu pai sempre mais quieto. E meus irmãos que reclamam, assim, o pai não conversava com a gente, ele não falava com a gente. E aí... A minha personalidade, eu lembro até disso, as pessoas falam assim, você fala muito por quê? Eu vou falar, por quê? Por quê? Porque sim. Eu vou falar, porque sim não é resposta. E aí, na infância, algumas pessoas já falavam pra mim, vai ser jornalista, porque faz muita pergunta. E, no entanto, eu virei jornalista. Era criança curiosa. Curioso, tudo eu perguntava, tudo. Minha mãe costurava, eu falava, mãe, como é que costura? Deixa eu costurar. Já queria costurar. Eu falo que o meu primeiro empreendedorismo foi com 10 anos de idade. Eu abri um negócio de geladinhos com o meu vizinho, meu amigo. Nós fizemos uma sociedade, o Júlio. Eu entrei com a matéria-prima, que era o Kisuko, aquele faz 2 litros, lembra? Lembro. Desse tamanho assim, bem natural, qualidade. Eu entrei com o Kisuko e os saquinhos. E ele tinha aquele freezer em pé, assim, que era lançamento na época. Ele entrou com um freezer.
Nós fizemos 100 geladinhos, vendemos 3 e chupamos o resto. O negócio quebrou. Ô, gente, olha só, o Rafa tá contando a história da infância dele. Por quê? Porque a infância é um terreno em que a gente pisa a vida inteira. Eu falo muito isso para vocês nas redes sociais, nas palestras. Então, eu quero que vocês entendam essa infância para a gente chegar nos dias de hoje, né? No casamento e na paternidade. Então, ele está dizendo que ele era uma criança comunicativa, curiosa. Muito provavelmente, a minha sogra conta, né? Que dava trabalho, que aquela criança que arranjava... não é confusão, né? Mas sempre estava ali precisando ser chamada a atenção, enfim, direcionado. Uma criança muito ativa. Então, a gente vê isso nos dias de hoje. Muitas famílias têm esses filhos. Nós temos, né? A gente tem um mini Rafaelzinho em casa lá, que é o Pedrinho também. E olha como é importante a infância, porque a sua mãe, eu brinco muito que a minha sogra teve muita sabedoria, sem estudar nada sobre a infância, né? E sobre educação emocional, mas ela nunca podou a personalidade do Rafa. Pelo contrário, ela sempre potencializou. Se ele é assim, ótimo. Eu lembro que você me contava, às vezes, quando eu te perguntava sobre as pessoas que falavam, ele fala demais. E a sua mãe só dizia, deixa ele falar, ele gosta, né? Ao invés de validar o adulto, que normalmente a gente fala, é verdade, fala demais, pelo amor de Deus. E isso vai bloqueando o talento da criança, ao invés de potencializar ele. E você pôde viver a sua personalidade, a sua identidade ali, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mas teve um caminho mais aberto para que as coisas acontecessem. Então, os seus sonhos foram vindo, as suas vontades foram vindo, as oportunidades foram vindo dentro do teu cenário econômico, né? Vender geladinho na época, mas foi uma oportunidade de empreender, né? Empreendedorismo. E, Rafa... Eu tô tentando não dar spoilers, porque eu quero que você conte, né? Porque eu sei da sua história. Mas aí a gente se conheceu e a gente acabou se relacionando, a gente se casou. Como você via a família desde que você era um adolescente, uma criança? Você sempre imaginou se casar? Você sempre imaginou... Porque eu sei que você sempre imaginou ser independente financeiramente. Sim. E eu acredito que isso tenha vindo da tua educação financeira. Uma família escassa e sempre ouvindo dos seus pais, não tem dinheiro, não tem dinheiro e não tem dinheiro. Nesse ponto, o que eu aprendi? Eu aprendi assim, ó, Rafael, se você não se virar, você não vai ter. Uhum. Mas graças a Deus eu aprendi a não achar culpados e não me fazer de vitimista. Então, hoje o que eu ensino ao adulto? Todo vitimista, nenhum vitimista que você conhece é próspero. Porque o vitimista atrai atenção, ele é cuidado em algum momento, então isso traz ganhos. Mas você concorda que, além da sua personalidade não ser essa, você tinha esse cenário na sua família, que a gente não precisa pontuar para todo mundo, mas tinha esse cenário dos vitimistas na sua família? Tinha, e aquilo me repelia. E aí isso te irritava? Me irritava. E também tinha um cenário onde, como você tinha pequenas oportunidades e você conseguia alcançá-las, isso te motivava. Então, a sua educação contribuiu para o não vitimismo. Uhum. A educação por parte da sua mãe. E a sua mãe conta pra gente que ela teve uma infância muito podada, né? Isso. Ela foi muito limitada. Então, eu penso que a minha mãe, ela quis permitir que eu tivesse aquilo que ela não teve. Isso. E aquilo foi super importante porque... você, quando criança, você espera, em toda fase da vida, você espera uma validação. E aqui é importante entender uma validação boa. Tem validação que a pessoa quer, você é bom, você é ótimo, só para massagear ego. Mas tem uma validação que é importante, que muitas vezes nós pais, ou líderes, com medo de a gente não alimentar o ego no filho, a vaidade na outra pessoa, a gente deixa de fazer. Mas é uma linha muito tênue. Eu preciso validar o meu filho para quê? Para criar sinapses de capacidade nele. Uhum. E para dar o que eu chamo na comunicação de feedback, que é o feedback assim, continue investindo ficha aqui, porque você está no caminho certo. Então, o feedback nada mais é do que isso. É alguém de fora vendo o que talvez você não está vendo e reafirmando um pensamento seu. Porque muitas vezes você está agindo, você falando, será que vai dar certo? Será que o caminho que eu estou seguindo está certo? A gente faz esses questionamentos e muita gente se auto-sabota, desiste de uma ideia, desiste de um caminho, porque não tem essa convicção. E quando vem alguém de fora, no caso aqui paternidade, vem um pai dizer pro filho, parabéns, trouxe motivação, continua firme nisso aí, você tá no caminho. O que ele vai
sentir empoderado. Por que a gente desiste muitas vezes? Porque a gente está enfraquecido. É o oposto do empoderado. Então, olha só, o que eu estou trazendo aqui? Um antídoto para esse empoderamento. E eu recebia isso da minha mãe. Então, a gente pode dizer que a sua mãe te fortaleceu para a área da capacidade, empreendedorismo. Fortaleceu o crente de capacidade. E a pergunta inicial que eu tinha feito, né? A questão da família. O seu pai te fortaleceu na questão princípios e valores familiares? Meu pai trouxe assim, meu pai, como eu disse no começo, ele sempre foi uma pessoa mais reservada, então ele não falava muito. Mas a minha mãe falava por ele. Minha mãe sempre falava assim, ó, seu pai, trabalhador. E aí eu via pais de amigos que saíam do trabalho, iam pro bar e chegavam em casa só à noite. Meu pai, ele saía às 5 horas da tarde, ele entrava às 7, ele saía às 5. E 5h30 ele estava em casa. Daí minha mãe sempre reafirmava isso, ó, o seu pai sempre sai de casa, do trabalho e volta para casa. Então assim, meu pai estava sempre presente fisicamente, né? Não o presente que a gente entende hoje de abrir o caderno do filho, de entender como está na escola, de conversar, de entender das emoções, dos medos, enfim. De acompanhar mesmo o que está na cabecinha da criança. Mas estava lá. Mas meu pai estava ali. Então, naquele momento, então assim, meu pai sempre se demonstrou muito honrado, né? Eu ensino no meu livro que a comunicação mais forte que a gente tem é o nosso comportamento, então são as atitudes que a gente tem. Então meu pai, nos comportamentos dele, ele sempre se mostrou íntegro, presente e provedor da família. Então minha mãe tinha cuidado da gente, ela trabalhou em várias etapas da vida ali, em coisas diferentes, mas meu pai era sempre o provedor. Então já criou esse aprendizado em mim de que assim, o homem é o provedor. O homem sai para trabalhar e põe comida em casa, porque era exatamente isso que o meu pai fazia. Então no meu entendimento, eu tinha que sair, quando eu casasse, você falou, a gente casou, mas no meu entendimento... Mas você sempre quis ter uma família. Sempre quis ter uma família. Nunca foi eu não coloquei isso como opção. Eu coloquei como etapa da vida. Então, etapa da vida da infância, depois namora, depois casa e depois tem filho. E assim, todos os meus planos foi sempre com família. E eu falando aqui até parece um regradinho, né? Nossa, começo, meio e fim, assim, não. Eu sempre pensei em ter uma vida de aventura. Tanto que quem conhece a gente fala, vocês não param. E eu quero te falar, tava tudo no meu planejamento isso. Essa vida que a gente tem de viajar, de fazer coisas juntos. Sempre no meu planejamento de um pai de família era ter uma família assim. E quando você construiu a sua família, que no caso sou eu. De frente com Gabi. O que você imaginava que era uma família e como foi para você, de fato, viver aquilo? Porque assim, quando um casal ele se casa, 2 histórias entram dentro de um lar, certo? Sim. Então a minha história entra na nossa casa e a sua história. Então a gente tem expectativas com base na nossa vivência da infância. E com aquilo que a gente construiu, como vai ser a minha vida. Então, o Rafa falou sobre a questão do vício, que tem muitos homens que saem do trabalho e vai para bar, o pai dele não fazia isso. E a gente vê muito isso. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Pessoas que relatam que os maridos saem do trabalho, vão para bar, ou vão jogar futebol, voltam tarde da noite. Às vezes, isso acontece porque você teve um aprendizado lá na sua infância. Você teve esses momentos, ouviu o seu pai fazendo isso e não julgou isso como errado. Então, você repete esse padrão de comportamento, ferindo a sua família com a sua falta, né? Com a presença que não acontece. E não foi isso que aconteceu. Ele olhou de uma forma diferente, porque o Rafa ele é o caçula, ele tem outros 2 irmãos. Que eles não estão aqui para dizer, mas muito provavelmente olharam diferente para a educação e receberam percepções e crenças diferentes a partir daquilo. Então, tudo depende do seu temperamento, de como você está olhando para aquilo, como você escolhe decidir sobre determinada situação. E com base nisso, a gente se casou. Então, o Rafa veio com as ideologias dele, com os valores dele. Então, quando eu casar, minha esposa vai ser assim, eu vou trabalhar. E eu vim com as minhas. Como foi para você? Foi como você pensou ou não? Aí começa o podcast da Gabi. Foi a treta instalada e instaurada. Porque realmente a gente aprende qual que é a minha concepção de família, é o que eu tive, né?
Então, meu pai sempre foi mais dominante em casa. O que meu pai falava era lei. Minha mãe baixava a cabeça. Então, pra mim, essa era a competição. A concepção. Uhum. E aí, casei e falei assim, eu tenho que ser o provedor. Eu nunca... Você pode colocar na mesa aqui, Gabriela, de frente com o Gavi. Eu nunca fugi da minha responsabilidade de provedor. Uhum. Porque, na minha concepção, nunca foi uma opção. Rafael, você tá falando que você sai pra trabalhar e a Gabi não trabalha? Também pelo contrário, aí o quebra-cabeça vai começar a vir. Eu sempre achei que a Gabi tinha que ser valorizada como esposa. Tanto que eu me lembro de uma história, assim que a gente casou, eu fui lá, vendi um carro que eu tinha e comprei 2, um pra mim e um pra ela. Dei um carro de presente. Minha mãe falou, nossa, eu te admiro por isso, você deu um carro pra sua esposa, porque ela sempre quis isso e meu pai nunca deu não o carro, mas o voto de confiança nessa liberdade dela. Uhum. E aquilo, eu vi a dor da minha mãe, olha só que louco, então esse padrão não repeti. Porque eu vi a dor que causava nela e eu pensava assim, eu tenho que dar autoestima, empoderamento para minha esposa. Eu tenho que fazer a minha parte para que ela entenda que ela é importante e ela tenha autonomia. E aí, o carro, ele representava isso. Você ter sua autonomia, eu ter a minha, mas a gente é junto. Então, aquele carro era nosso, né? Então, até espantou a minha mãe. Nossa, que incrível. Eu falei, mãe, eu aprendi isso com a senhora. Oi, como eu nunca te ensinei isso? Eu aprendi, mãe, porque eu vi a senhora sofrendo com a sua falta de autonomia e eu não queria isso pra minha esposa. Dela. E olha só que engraçado, né? Ele contando isso. Na concepção dele, quanto mais liberdade ele me desse, quanto mais oportunidade ele me desse, melhor seria o nosso casamento. E fazia parte da percepção que ele teve da infância, que ele estava rebelando a dor da mãe dele. Na minha concepção, que fui abandonada pelo meu pai, o que eu queria? Quanto mais ele me protegesse, quanto mais ele ficasse em cima de mim, mais eu me sentia cuidada e amparada. Então, toda a liberdade que o Rafa me dava, eu me sentia não amada. Eu não entendia isso. Coisas básicas, assim, ó. Eu lembro que no começo eu falava assim, ó, toma meu cartão, paga lá a conta. Você, como assim? Tipo, paga você. Não, olha que louco, eu dava o meu cartão pra ela pagar a nossa conta. Falei, vai pagando lá, enquanto eu vou no banheiro. E ela ficava braba com isso. Braba. Por que ela ficou brava, gente? Eu pensava, né? Eu não entendia isso. E a gente não entendia. Nem eu entendia. Só que eu não me sentia amada. Mas eu queria te dar esse empoderamento, essa liberdade, né? Nesses detalhes. Só que aí eu me sentia largada demais. E foi o que aconteceu a infância inteira. Eu fui largada, né, pelo meu pai. Ele me abandonou. Então, quando eu enxergava a sua liberdade como abandono. Então, foi louco, gente, porque, na verdade, foi Deus, né? A gente sempre foi da igreja, a gente sempre teve muita fé. Foi Deus que foi me revelando um amor diferente. Eu olhava o amor de uma forma diferente pelo que eu vivi na infância. E você olhava por outro também pelo que você viveu. E a gente brigou muito até a gente entender, né? É muito, muito. Na verdade, eu brigava mais sozinha. O Rafa não é de brigar. Eu que brigava e falava. E ele só ficava quieto, não retrucava. Mas porque a gente não estava se abastecendo de uma certa forma. Na verdade, ele estava me dando aquilo que ele achava certo e eu dando o que eu achava certo. E no casamento, a gente precisa se dar o que os dois precisam. E aí a questão do temperamento, né, que eu falei. Meu pai ditava as regras na casa e estava tudo certo, estava decidido. Então, a minha concepção também era essa. E aí eu começava a falar, vai ser assim. Ela, não. É porque na minha família... Daí não tinha essa opção dela falar, não, nós estamos juntos, o barco é o mesmo, a jornada é a mesma. Eu falava, nós vamos fazer por aqui. Não, desse jeito eu não quero. Como não quer? Eu falava, gente, olha só, no primeiro ano de casamento, eu fiz uma surpresa pra ela. Todo ano de casamento a gente faz alguma coisa, a gente viajou pra algum lugar e tal. No primeiro ano, né, humilde, né, casamento humilde, nós vamos fazer uma viagemzinha de carro aqui perto. Eu quis fazer uma surpresa pra ela. Pra onde a gente vai? Eu falei assim, não vou te contar. Não vou te contar. E o que ela tava perdendo ali? O domínio da situação, né? O controle da situação. Chegando perto, ela falou, se você não me contar, eu quero voltar embora. A gente vai brigar. Eu falei, estragou o clima. Daí, então nós vamos pra tal lugar. Ah, que bom que você me contou. Tá bom, tá tudo certo.
agora. Então, nesses pequenos detalhes eu falava, caramba, ela não deixa eu conduzir o casamento. Ela não deixa eu liderar o nosso casamento. Eu, como homem, liderar. Eu tomar as decisões. E aí, pelo fato de eu não gostar de briga, muitas vezes eu fui recuando e me calando. Porque, detalhe importante, até esse ponto, eu não tinha entendido as dores dela e ela não tinha entendido as minhas dores. É aqui que tem um fator... Fala agora ou depois? Pode falar. É aqui que tem um fator que foi chave no nosso casamento. E hoje, graças a Deus, a gente ensina isso, que é comunicação. Uhum. Então, faltou eu falar pra ela quais eram as minhas expectativas, faltou ela falar pra mim quais eram as expectativas dela. Mas faltou... é porque a gente não tinha esse autoconhecimento. A gente não sabia, como a maioria das pessoas que estão assistindo a gente também não tem. Eles não sabem pelo que eles estão brigando. Isso. Muitas brigas entre o casal não é de fato pela a tampa da patente que ficou aberta, a sujeira no sofá que ficou ali, a falta de algo dentro de casa, mas são as necessidades da nossa infância, da nossa criança interior que não são atendidas. E quando o Rafa fala que eu não gostava de surpresas, eu não deixava ele conduzir o casamento, é porque eu não confiava. Qual era a minha percepção do homem? Homem não é confiável, porque eu vim de uma família assim. Eu lembro que a minha bisavó... Quer dizer que você olhava pra mim sempre assim, ó, vamos ver onde tá a mentira. Eu não olhava, eu não tinha consciência disso. Era aprendizado, pra mim era natural, porque a minha bisavó, eu lembro até hoje, ela falava assim pra mim, case-se com um homem que ame você muito mais do que você o ama. Olha que driver, Ela falava. Pode falar desgraçado esse driver aqui, isso foi difícil vencer, hein? Ela falava assim pra mim, Gabriela, você não pode amar o homem mais do que ele ama você. Não pode. E eu tinha isso instalado, não posso. Tinha. Ai, que dó, sofreu, gente. E como é que anda de frente com o Rafael agora eu te amo, meu amor. De frente com o Rafael. Agora eu te amo. Mas eu entendi isso. O que são as crenças, gente? São os aprendizados. É aquilo que a gente escuta, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve na nossa infância, na adolescência, repetidas vezes, e a gente vai acreditando naquilo. E vira uma verdade absoluta. E muitas vezes você não tem consciência que é aquilo que você pensa. Simplesmente é. Por que é? Porque sempre foi. Então, quando veio o nosso primeiro filho, o Pedro, porque assim, o primeiro ano a gente acabou tendo um filho rápido, porque o Rafael era acelerado, né? Todo mundo começou a engravidar e ter filho, vamos ter filho também. Lembra disso? A gente tá nas festinhas de aniversário, todo mundo junto. Então, com acho que um ano de casado, eu já tava grávida, né? 2013, 3 anos depois que a gente casou, ele nasceu. Então, 2 anos de casado, já estava grávida e ele nasceu depois. Quando o Pedro nasceu, é que eu comecei a olhar para as minhas dores. E comecei a estudar sobre isso. O Rafa já buscava desenvolvimento na carreira dele e a gente não parou mais. E aí a gente foi se entendendo cada vez mais e mais e mais. Mas o nosso casamento melhorou depois dos filhos. Exatamente. Que é o contrário, né? A maioria piora depois dos filhos. E a gente melhorou depois dos filhos porque a gente foi buscar autoconhecimento. Então, olha só, Rafa, a gente tá falando um pouquinho de casamento, a sua percepção, né, pro casamento. Então, você veio de uma família estruturada, né, onde o seu pai, ele honrava sempre a sua mãe, estava dentro de casa, embora não fosse presente emocionalmente. Estruturada nessa parte, mas financeiramente uma encrenca. Sim, mas era estruturada em questão de pai, mãe e filhos, né? Isso. O pai sempre presente em casa, Isso. A mãe cuidava dos filhos, pelo menos na sua geração, né? Não vamos falar pelos seus irmãos. E aí vieram os filhos. E o que acontece com a maioria das famílias? Os pais repetem os padrões de comportamento de seus pais. Pode repetir exatamente da mesma forma, ou pode não repetir tão igual, mas ainda assim tem resquícios. Que eu acredito que foi o que aconteceu no nosso casamento, quando a gente teve o Pedrinho. Você, de uma certa forma, queria ser diferente para o Pedro do que o seu pai foi para você, emocionalmente falando. Mas existiam comportamentos em você que eram iguais do seu pai. Você quer trazer? No seu ponto de vista. Não, pode trazer para eu lembrar. Você não lembra, né? Por exemplo, lembra que você chegava em casa do trabalho e aí você só passava a mão assim na cabeça do Pedro e aí você já sentava onde? No sofá. E fazia Repetia o quê? o padrão. Eu assistia o jornal. Isso. E aí eu queria morrer por dentro. Por quê? Porque eu tinha uma crença, né? Uma dor de abandono paterno. Então, o dia inteiro longe do filho.
O filho fica feliz quando o pai chega. Mas olha a questão da percepção, por isso que é importante a comunicação. Na minha percepção, eu tava fazendo muito mais que meu pai. Por quê? Porque ele não tinha nem esse passar-mão na cabeça. Isso. E aí eu brincava 2 minutos com ele. E aí, filho, como é que você tá? Pegava no colo e tal. 2 minutos. E 2 minutos não é figura de linguagem. 2 minutos. Então aqueles 2 minutos pra mim, eu já dava dando tudo que meu pai não deu. Porque naquele ponto, se meu pai me desse isso, meu pai, não sei nem se ele vai assistir. Pai, eu te amo, te honro, tá tudo certo. A gente tá resolvido, mas são histórias que a gente tem que usar aqui pra ajudar outras pessoas. Exatamente, é pra ajudar outras pessoas. Não é com o objetivo de expor. Eu e meu pai e minha mãe, nós estamos tudo resolvido, viu, gente? As tretas ficaram no passado. Já que a gente trabalha com isso, a gente tem que expor a nossa vida. Então, já que eu não tive nada daquilo, aquele, pra você, pouco que eu dava, era muito. Entendeu ou não? Eu falar eu te amo pro meu filho, eu nunca aprendi isso, eu tive que aprender, não é assim, não foi natural, hoje é natural. Hoje eu deixo meus filhos na escola, que são seus filhos também, né? Os nossos filhos na escola, eu falo, tchau Davi, tchau Pedro, eu te amo. E eles falam, tchau pai, eu te amo. Você acredita que até hoje eu ouço isso? Assim, ó, eu ouvir o eu te amo deles, não é assim, ó, bom dia, bom dia. Você percebe que o bom dia a gente nem percebe? Que tá falando bom dia, o eu te amo eu ouço como uma palavra incrível ainda. Mas eu também. Pra mim não é um negócio assim, eu te amo, te amo, te amo, te amo, beijo, beijo, beijo. Pra eles deve pra ser, eles né? Pode ser. Mas pra mim também não é. Mas pra mim, assim, não é natural, então eu tive que aprender isso. Mas na sua concepção, só fiz um parênteses, na sua concepção não tava dando nada. Não tava dando nada, porque a gente passava o dia inteiro longe de você, porque você trabalhava. E aí chegava em casa, aquele desejo de estar com o pai, tinha um desejo em mim de ver você exercendo a sua paternidade, porque eu não vivi isso. Então, cada vez que você não dava atenção como eu gostaria pro Pedro, eu sentia o abandono nele. Então, ó, o menino tá lá, sorrindo, chamando, e ele só, legal, filho, legal, e volta lá pra TV de novo. Então, aquilo era uma faca no meu coração. E aí, como a minha família... E eu não entendi que você cobrava. Você tem que estar presente, mas que caramba, eu tô presente. Exatamente. E a minha falha, gente, era não mostrar pra ele no amor, eu mostrava... na raiva, né? Eu já chegando com os 2 pés já e falava assim, o seu filho tá aí, você não tá nem aí pro seu filho, você nem dá atenção. Aí eu ativava todos os gatilhos dele de desrespeito, porque ele veio de uma família onde a mãe sempre respeitou o pai. Então, quando eu falava com ele nesse tom, ele já se sentia totalmente ofendido. E aí o Rafael, como não é de briga, se fechava. E eu brigava sozinha com as paredes e continuava tudo do mesmo jeito. Então, quantas e quantas famílias não passam por isso? E o que eu quero trazer de reflexão? A linguagem de paternidade que você trouxe da sua infância. Depois, Rafa, você começou a viajar muito, trabalhava muito. E tava tudo bem. Eu sei que... porque na minha concepção tava assim, ó, é isso aí, ó, você tá sendo cada vez mais provedor, você tá trazendo mais segurança pra tua família. E eu vou trazer uma coisa aqui que ele não gosta que eu falo, tá? Porque eu acho que dói nele, mas eu vou trazer. Porque o Pedrinho, ele falou, ele andou, ele comeu a primeira vez e o Rafa não estava em casa. Quando o Pedro andou, comeu a primeira vez. Ele viu o filho fazendo isso, mas ele não viu a primeira vez. E ele via porque eu gravava. Eu fazia questão, eu queria que ele visse. Porque a minha criança interior queria que ele visse. E pra ele, gente, estava tudo bem se ele visse no celular. Ele não se importava de dar um play e não tá no ao vivo. É ou não é? Não, pra mim, quando você questionou, eu falei, mas tá tudo certo. E aí, filhão, que legal. E por que isso? Porque lá atrás, na infância dele, ele não teve essa relação com o pai. Né? O pai não estava ali, vem andar com o papai, vem no primeiro, né, e comemora, primeiro andar, a primeira comidinha, enfim, a primeira fala. Então, como não foi construído isso na sua infância com o seu pai e não foi uma dor identificada, você não identificou isso como ruim pra você, porque a sua mãe amenizava tudo de uma certa forma, você repetiu esse padrão de comportamento. E com o Davi já foi diferente, porque quando veio o nosso segundo filho, quase 4 anos depois, o Rafa já era um outro pai. Depois de 4 anos de mentoria com o primeiro, um dia eu cheguei, Pedro, perdão, cara. Perdão por quê, pai? Ah, cara, o papai errou muito com você. Se for o primeiro filho, eu tava aprendendo a ser pai. Tá tudo certo. Só que olha só, ele sentiu a diferença, porque o Pedro, ele sempre foi apaixonado pelo Rafa. Mas quando ele era pequenininho, ele
recusava muito o Rafa. Tudo era mamãe, 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 justamente por essa falta de conexão que eles tinham. E detalhe, pra mim também estava tudo certo, porque também eu recorri à minha mãe. Eu falei, daí qual que era o meu driver? Era igual a eu, né? Ele é igual eu. Filhos recorrem à mãe e tá tudo certo. Eu nunca pedi colo pro meu pai. E aí você não sentia dor. Só que quando veio o Davi e ele já entendia, você já entendia tudo isso, você foi um pai completamente diferente pro Davi. Você estava presente, você viu o Davi andar, você viu o Davi a primeira fala, que você fala que foi papai, né? Foi, gente, foi papá. Você presenciou tudo isso. E o Davi foi um bebê que ele solicitava mais você, né? Ele aceitava mais, não era só mamãe, 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 mamãe. E Rafa, o que isso mudou pra você? Como você... Vamos falar um pouquinho, vamos tentar tirar um pouquinho a questão de amor, né? Porque a gente ama igual os dois. Mas se você for tentar trazer um ensinamento para os pais que estão te assistindo, o que mudou na sua visão, a sua paternidade, quando você pensava daquele jeito com o Pedro e hoje, a forma como você pensa hoje com ele ou pensou com o Davi? A primeira coisa é o nível de consciência, né? Então, a consciência que eu tenho hoje, ainda mais hoje, depois de toda a evolução, de mentorias e tal, naquela época não era assim. O nível de consciência faz com que você não deixa passar batido algumas coisas que estão gritando na sua mente. Pô, você vai passar batido, você vai ser conivente, você vai ser... é como se você assinasse embaixo dos seus erros. Então, pô, eu não quero errar, eu tenho esse drive, eu quero acertar como pai. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu entendo que legado não é o dinheiro que você pode deixar dinheiro para o seu filho, mas não é isso que vai trazer segurança para ele. Você tem que deixar legado de ensinamento, legado de caráter, legado, enfim. E eu sempre quis deixar um legado. Eu sempre falava para você, eu quero deixar uma marca, né? E aí, especialmente para os filhos. Então, quando você tem a consciência, o que acontece? Eu sei que eu estou errando agora. Pô, isso é totalmente oposto do legado que eu quero deixar. Então a autocobrança passa a ser outra. Naquele momento onde eu não tinha consciência, e você também não tinha consciência dessa comunicação, o que acontece? Os dois vão se atacando, os dois vão se magoando, a família vai rompendo e quem vai sofrendo é a criança, que não está entendendo bulhufas, né? Menos que todo mundo. Então acho que o grande ponto foi isso, foi a consciência. Então é um agir mais pela consciência daquilo que você quer deixar para o futuro. E eu entender que o futuro que eu quero deixar, eu construo hoje. Então, o legado que eu deixo no futuro, a gente tem um grupo chamado Legacy, só para homens. E uma das coisas que a gente fala no Legacy é, gente, acorda pra vida. A conta tem que estar paga hoje. Se você vai embora hoje, pode acontecer um acidente. Pode acontecer uma fatalidade. Se você for embora hoje, a conta tem que estar paga hoje. Então a pergunta que eu passei a fazer para mim, se eu partisse hoje, é pesado isso, a minha conta como pai até hoje tá paga? Tem gente que fala assim, não, mas você não viu seu filho se formar ainda. Ei, até hoje, não é até quando ele se formar. Eu tenho sonhos de ver os meus bisnetos, mas eu não sei o dia de amanhã. Então a conta precisa estar paga hoje. Então eu passei a colocar isso na minha mente, de que eu como pai, eu fiz tudo hoje o que eu poderia ter feito para o meu filho. Eu fiz pela minha família tudo que eu poderia ter feito pela minha família hoje, porque não é uma questão de futuro só. E se é o futuro, eu sei que é um pouco complexo, mas o futuro que eu quero deixar, lá no futuro, a mensagem que eu quero deixar, o legado que eu quero deixar, eu construo hoje. E aí tem muita gente que vai adiando. Não, depois a gente vê. E eu vim... Eu acho que vai passar, né? Fase. Eu vim de uma família, quando eu falo família, é família geral, assim, muitas pessoas jogando sujeira para debaixo do tapete. E aquilo me incomodava. Eu falei, pô, eu não posso... Eu tenho que rebelar com isso. Rebelar é bom a coisas ruins, assim. Eu não posso... Uma vez eu ouvi uma frase, e eu não sei se é verdadeira essa história, mas se não é, mas ilustra bem. Quem que estava pintando a Capela Sistina? Agora eu esqueci, é o Leonardo da Vinci? É o da Vinci, né? Pintando a Capela Sistina, assim. Ah, tá. Você tá falando da história real, foi da Vinci. Tô tentando achar a pessoa que tava pintando que você viu. Não, eu vi a Capela Sistina lá. Eu fui filmar, o cara mandou desligar a câmera.
Mas se você fica olhando nos detalhes, tem umas curvinhas lá no canto, assim, que fala, meu, o cara foi pintar lá. E aí falava pra ele, Da Vinci, chega, ninguém tá vendo aí. Ele falou, mas Deus tá. Então, assim, onde eu quero chegar também com isso? A minha consciência tá vendo o que eu jogo pra debaixo do tapete, a minha consciência tá vendo as coisas que eu não faço como eu poderia fazer. Então a conta chega. E aí esse foi o grande driver. E teve uma outra coisa, até compartilhei lá no programa com a Sara, que foi que você falou uma vez pra mim, ali pegou pesado. Ali fez muito sentido o que você falou. Rafa, a infância dura só 12 anos. E depois que tiver... Daí já viveu um filme na cabeça. Claro, depois que tiver 13, 14, 15, não vou voltar mais. Uhum. Então foi ali que foi uma virada de chave. No sentido de eu tenho que dar meu tudo pra eles até os 12 anos. Pros dois. E ali mudou muito meu... Não sei se você percebeu, mas o meu comportamento, minha atitude lógico como que eu pai percebi. e tudo mais. Mas... Como que foi a situação mesmo? Você lembra? Do quê? Ah, foi no troca de figurinha, né? Foi no troca de figurinhas, tava na época da Copa do Mundo, já que ele trouxe, agora eu tenho que explicar, né? Tava na época da Copa do Mundo e as crianças trocando um monte de figurinha. Então a gente sempre tinha um lugar pra ir, vai no shopping, vai no mercado, vai sempre pra trocar figurinhas. E uma vez ele reclamou, uma dessas vezes ele falou, mas de novo a gente vai lá trocar figurinha, fica lá, acho chato. E eu falei pra ele assim, Rafa, o Pedro tá com 9 anos, ele tava na época, né? Talvez seja a última Copa que você vai fazer isso com ele. Nossa, na hora que ela falou o último, ali tem um peso grande. Mas porque 9 anos, 10, 11, 12, 13. Talvez com 13 anos ele já não queira mais a sua presença para trocar figurinhas. Talvez ele nem queira mais trocar figurinhas. Talvez seja só o Davi fazendo isso. Eu falei, é a última Copa do Mundo de trocar figurinhas com seu filho. Você tem noção? Nunca mais. Eu lembro que eu falei assim, nunca mais. Dele, nossa, que pesado. Foi pesado. E tem muitas coisas que a gente vive na infância que é a última vez, né? Que são poucas às vezes, e a gente reclama ainda assim. E com base em tudo isso que você está me trazendo, ontem um pai me falou uma frase que mexeu bastante comigo no atendimento que eu estava fazendo. Eu quero que você... Não perguntei isso para você antes, tá? Mas ele trouxe uma seguinte reflexão. O homem, ele tem muito prazer nas conquistas. E eu acredito que isso seja até bíblico, né? Porque a gente tem lá, quando Adão foi lá e comeu a maçã, então o castigo dele seria o trabalho árduo, né? Para sustentar a família, enfim. Então o homem, por ser esse provedor, ele tem muito prazer quando ele está trabalhando, quando ele ele é realizado profissionalmente, quando ele conquista dinheiro, coisas materiais. Isso é bom para o homem. E quando ele está em casa com os filhos, o prazer não é o mesmo. Certo? Por quê? Eu não tenho uma conquista palpável ali. Se eu tô brincando com meu filho, o que eu tenho de retorno? Não tem dinheiro entrando na minha conta. Eu não posso adquirir nada com aquilo que eu tô fazendo, material. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, embora eu saiba que é a minha responsabilidade estar ali e que eu preciso estar ali, não é nem para todos os homens, não são todos os homens que sentem prazer em estar ali. E eu trouxe uma reflexão para ele, mas eu queria ouvir de você. Se um pai chegasse para você hoje e dissesse, Rafa, eu entendo. Tudo bem, a infância do meu filho vai acabar em 12 anos e eu tenho que ser mais presente, mas eu não tenho prazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de estar com os caras, eu gosto... E aí? O que você falaria para esse cara? Tem um monte de... Você levantou pelo menos 3 pontos aí, vou tentar lembrar dos 3. Já esqueci os 3, mas vamos tentar lembrar. O primeiro, do cara ser o provedor. Primeiro que, se você... É um ponto só para pensar, isso que não é um fato, uma regra, tá? Mas um ponto só para pensar. A mulher, ela dá para a família aquilo que o homem nunca vai conseguir. Primeiro que ela gera o filho de dentro dela. Ela fica 9 meses com a criança. A criança nasce colada nela ainda e tem que cortar o cordão umbilical. Daí a criança, a primeira coisa que ela fez, o Pedrinho me perguntou esses dias, pai, você foi a primeira pessoa que me pegou? Falei, filho, no seu não foi. Ah, não acredito. Falei, mas foi antes da sua pediatra. Ah, que bom. Mas o médico colocou direto no peito da sua mãe. Você já procurou o peito, assim. Então, olha só, sai de dentro, corta cordão, mas
o vínculo fica. Então a mulher tá nutrindo ali, a família veio dela. O que o homem tem que sair? Tem que sair agora para pagar a conta do hospital. Eu lembro que no Davi eu saí literalmente para comprar lanche pra gente comer. A gente comeu um lanche segundos antes. Tava com cheiro de mostarda na mão quando o Davi nasceu. Eu lembro até hoje. Eu lembro do cheiro. Então o homem, tudo que ele dá... É que foi parto normal, natural do Davi, tá? É porque cesariana você não pode comer. Não pode, né? Não, do Pedro foi cesárea, do Davi não. E aí o Davi fui eu que tirei ele ali de dentro da Gabi. Então, o homem, eu tô falando bem estrategicamente, o homem, tudo que ele dá é do esforço que ele faz. Sim. Da mulher, tá diretamente ligado a quem ela é, né? Ela gerou, ela é a geradora. É mais natural. Então, assim, cara, tudo que eu tenho pra dar é isso. E aí o outro ponto. Então, por isso que tem isso assim, ó. Essa dificuldade. Em ser natural, estar com o filho. Isso, não. E aí a segunda parte, que é o estar com o filho. Não tô justificando isso, não. Agora, assim, tudo que ele faz não é pra prover, tudo que ele faz não é pra manter a família segura emocionalmente, estruturalmente. E aí, para pensar nisso. Aí quando eu chego em casa, tem a família. Porque aquilo já é a recompensa. Aquilo já é a conquista. Então parece que ele não tem que ir atrás de nada. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Mais ou menos. Fora, ele tem que lutar. Fora, ele tem que batalhar. Ele tem que angariar cliente. Ele tem que brigar pela posição dele. Ele tem que se estabelecer no mercado. Ele tem que defender o ponto de vista dele. Ele é um lutador. Dentro de casa, por que muitas vezes ele deixa de ser o lutador? Porque ali já é a conquista. Entendi. Ali já é o sucesso. Ele acha que ele não precisa ali mais já de é a nada. realização. Aí o que ele fala? E às vezes, muitas vezes ele já discutiu isso. Ali ele tirou o colete de proteção, ele tirou o escudo, ele tirou as armas e ali já é desfrute. Então muitas vezes ele perde esse vigor que ele tem fora porque ali ele já está desfrutando. Mas isso é errado. E não é. E não é, porque ele deve desfrutar. Se ele desfruta e vê aquilo como um sucesso, isso é muito bom porque está fechando a conta, nesse ponto de fechar a conta. Mas tem um outro ponto que muitas vezes nós homens não aprendemos. E eu estava até conversando com você esses dias sobre... Tem algo que você ensina que é muito legal, que é importante ficar cada vez mais claro. Toda oportunidade que a gente tem com os nossos filhos é de ensinamento. E você traz isso muito, muito evidente no trabalho que você faz. Toda oportunidade que eu tenho com os meus filhos é de ensinamento. E na minha concepção eu tinha o filho só para eu proteger, só para eu cuidar, só para eu viabilizar a vida dele, mas não necessariamente eu estar ensinando o tempo todo. Então esse foi um driver que eu tive que instalar também, que não era natural. Não, toda oportunidade, todo momento que eu estou com o meu filho, aí eu ativo, aí eu saio do passivo. Eu ativo esse driver de que eu sou um tutor, eu sou um ensinador, eu sou um mentor, eu sou um ensinador dele. Então talvez é isso que falte despertar nos pais. Sim, ali é a conquista, sim, ali é o seu desfrute, mas ali tem que nascer um papel, que é o papel do pai ensinador. O pai provedor, ele acabou de chegar em casa, e ali nasce o pai ensinador, o pai mentor, o pai brincador. Então, o que você falaria para um pai que dissesse isso para você? Tem o terceiro ponto. Falta o terceiro ponto. O pai que não quer voltar para casa é porque talvez ali não seja um ambiente saudável. Talvez ali não tenha cumplicidade. Talvez não seja um ambiente agradável. Talvez seja um ambiente, ao invés de cuidado, seja um ambiente de ataque. Então a primeira coisa para melhorar a educação dos filhos, eu sei que é a tua área, mas eu tô falando como homem agora, né? O pai, né? A primeira coisa é melhorar casamento. Tem gente que faz tudo pelos filhos. Não, primeiro é casamento. Essa é a ordem. É primeiro o casamento, depois a educação dos filhos. Porque um casamento que está saudável, você vai dar a sua melhor versão de pai ou sua melhor versão de mãe para os seus filhos. E pesquisas já mostraram, a gente vai estudar neurociência, se você estudar o cérebro de uma pessoa que foi muito amada na sua infância, se sentiu amada, o desenvolvimento dela na vida adulta é outro. Existem pesquisas que mostram que pessoas que se sentiram mais amadas na infância são mais bem-sucedidas na carreira. Olha que louco.
Sim. Porque encontrou essa segurança. Onde eu quero chegar? Primeiro, conserta esse casamento. A tua casa tem que ser o lugar que você quer voltar. Se você não quer voltar pra lá, é porque tem tretas não resolvidas. A gente tá, você tá você levantou 3 perguntas aí. Tá, mas você tá pegando um outro rumo. Vamos lá! De frente com Gabi Arruda. O rumo que eu episódio 3. O rumo que eu quero é o seguinte. O que as mães mais reclamam? Certo, vamos falar. O que elas reclamam? Certo? Que os pais não estão presentes na educação dos filhos. Certo. Eles não educam, eles não sentam para brincar, eles não participam da rotina, eles não estão presentes. Perfeito. E aí, quando vem o problema, eles são autoritários, a maioria, ou tem aqueles que não são nada, né? Não são nem autoritários. É o ZB, pai ZB. Nem são permissivos, acabam deixando e não são autoridade na vida dos filhos. E aí, quando você confronta um pai que ele quer mudar, mas ele fala para você, eu não tenho prazer, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho o mesmo prazer de estar aqui que eu tenho estando lá fora. Porque ele não está conseguindo enxergar os ganhos. Então é isso que eu quero que você fale para eles. Quando eu não enxergo os ganhos, eu desisto, ou me auto-saboto, ou simplesmente não quero fazer. Lá fora você está vendo ganhos. Dentro você não está vendo ganhos. E esses ganhos são desse plantio que você faz para o futuro dos seus filhos, para a conexão que você tem com eles. Esses ganhos você vê nesse feedback que seus filhos te dão e no casamento. Isso é importante colocar. Agora chega em casa, tem mulher também. Agora eu vou defender os homens. Porque tem mulher que só ataca. Tem mulher que já chega com os 2 pés, que não é por aquele motivo que está ali, é por outros motivos. O fato pode ser um, mas as narrativas são diferentes. Ela briga por um motivo, ele por outro. Então a gente pode dizer... A recompensa não é boa o suficiente para eu lutar por isso, para eu estar 100% aqui, você entende ou não? Entendo, mas então eu vou te falar o que eu falei para ele, e eu quero sua visão na visão masculina, tá? O homem, ele é egoísta no quesito família, tá? Então vamos pensar o seguinte, e não me julguem homens, eu atendo vários pais, mas é uma visão geral, mais ampla do que eu tô querendo dizer. Ele se doa tanto lá fora, ele enfrenta leões lá fora, ele tem que guerrear lá fora. Então ele está doando tudo o que ele tem e o que ele não tem para a sobrevivência dele e da família. Perfeito. Quando ele chega em casa, como você disse, ele está se desarmando, certo? Daí ele tira e agora... É a conquista, já é a conquista. Sim. Mas a gente pode dizer então que existe um sentimento de egoísmo onde agora é o meu tempo, agora eu preciso descansar. Agora eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Agora sou eu comigo mesmo. E quando, na verdade, é outra guerra que ele tem dentro de casa. Na verdade, ele tem que trocar. Se lá fora ele tá cheio de armas, aqui dentro é outra roupa. Talvez ele tenha que usar uma roupa de mergulho. Isso daí é o que eu falei do papel. Sim. E aí ele entra dentro de casa e ele tem que ter esse olhar para qual é o personagem, entre aspas, que eu vou ser agora para continuar o meu trabalho. E isso requer humildade, doação, entrega. E o homem não aprendeu a ser assim, ele aprendeu a ser egoísta. Como? Eu entrego tudo que eu tenho lá fora, mas dentro da minha família eu não preciso entregar, porque quem tem que entregar é a mulher. Não, é só uma narrativa. Na verdade, isso é uma narrativa. Sim. Não é que ele aprendeu a ser egoísta, ele sociedade. Ele não aprendeu a ser egoísta, ele aprendeu que ele já deu tudo. Ponto. Sim, é uma narrativa. A narrativa daí seria a questão do egoísmo, para que as pessoas entendam. Porque o que acontece? Existe uma mulher que chega cansada do trabalho, que trabalha fora também, que também guerreou lá, e quando chega em casa, ela ainda se entrega para o outro, que são os filhos. Então, meu filho está precisando de mim, eu vou sentar no chão. Ele quer a janta, eu vou preparar uma comida gostosa. Ele quer conversar comigo, eu vou conversar com o filho. Então, existe uma entrega. Eu não estou preocupada só com a minha individualidade, entendeu o que eu estou querendo dizer? O homem não. Quando ele chega em casa, ele acha que não é o papel dele fazer aquilo. E aí, quando a gente se depara com um homem que diz, mas eu não tenho prazer, a questão não é o prazer imediato. Aí é aquilo que você está trazendo, a questão é o prazer futuro. Então, o legado que eu quero deixar é igual puxar peso. Você puxa peso na academia porque você ama? Não. Mas você sabe que a longo prazo você vai ver o seu corpo melhor, a sua saúde melhor, então a recompensa vem lá na frente. E é a falta de consciência que a gente falou aqui. Então, ele não tem clareza dessa recompensa que ele vai ter lá na frente. O que ele faz? Ele auto-sabota. O que ele sabota? O pai que ele deveria ser. Ele desiste do quê? Do pai que ele deveria ser. Então, hoje, quando eu oriento pais, homens,
a gente chega muitas vezes com a cabeça com tarefas inacabadas em casa. E isso traz desconexão com a família. Então o que eu preciso fazer? Fechar o máximo de janelas possíveis no meu dia. E eu até oriento alguns pais, porque dirigindo não dá para você mexer no celular. Para o carro, encerra tudo que você pode encerrar de atividade, respira fundo, desliga o papel empreendedor, trabalhador, CLT e agora veste o figurino de pai. E esse pai não é para chegar com o resto em casa. Você tem que chegar, o teu filho está esperando o seu 100%. Lógico, ele vai entender que você trabalhou, você precisa comunicar isso para ele, você precisa comunicar isso para sua esposa, que também ela tá dando 100% dela, mas não é o 100%, porque também ela tá cansada. Sim, e a gente tem que ser parceiro, mas eu entender, ó, esse é o meu 100% agora. Sim. Não é resto. Mas é mais ou menos assim, Rafa, que eu tô querendo dizer. Por exemplo, por que você brinca de pintar com o Davi? Eu brinco de pintar com ele porque é importante para ele. É isso. E aí eu não gosto de pintar. É isso. Aí, ó, eu não tenho prazer. E eu sei que você não tem, porque você fala, nossa, hoje eu pintei várias bandeiras. Olha só, mas olha o significado. Então, peraí, assim, vamos entender isso. Peraí. Eu tenho prazer. Esse podcast é meu. Eu tenho prazer. Deixa eu falar. Ó, o dedão. Ah, tá certo. Vamos assumir os papéis de frente com o Gabi. Olha aqui. Você brinca com o Davi. É porque, gente, ele tem o podcast dele, a empresa aqui é nossa, aí na cabeça dele já vira assim. Inclusive, ela não falou, gente. Esse podcast? Depois assista lá o meu podcast. Olha aqui, Rafa, deixa eu falar, porque senão perco a linha de raciocínio. Você brinca com o Davi de pintar porque é a necessidade dele, mas você não gosta. Certo? E por que atender a necessidade dele? Primeiro, como pai, o pai não é orgulhoso. O pai não deve ser orgulhoso. Pai que é orgulhoso demais é narcisista. Então eu já falei para os meus filhos, eu verbalizei isso para eles. Eu quero, meu desejo, vou fazer de tudo o que vocês precisarem para vocês serem melhores que eu. Uhum. Então meu desejo do meu coração, eu me treino todos os dias, eu me treino isso. Uhum. Para que meus filhos sejam melhores que eu. Não é uma exigência e eu não tô botando pressão na cabeça deles. Eu tô libertando eles para prosperar. Entendeu a diferença ou não? Tá. E por que você atende a necessidade dele, então? Então, esse é um ponto, porque ele precisa prosperar. Ele vai construir a história dele. Lá na frente deixarás pai e mãe. E esse é um legado que eu quero deixar para ele. Meu pai me forjou para eu ser um homem forte, um homem decisivo, decidido, um homem encorajado, um outro provedor, um líder. Eu aprendi isso com meu pai. Então, olha só, eu sei que para ele isso é bom. Então é a independência, a particularidade, individualidade dele, mas o homem pode trazer para ele também uma recompensa. Quando eu tô brincando com o Davi de pintar, que eu não gosto, eu sei que tá sendo bom para quem? Pro Davi. Para ele. Mas tá sendo bom para mim. Porque eu tô me tornando uma versão melhor de pai que eu poderia ser. Exatamente. Então, o que falta o homem enxergar é qual o ganho que ele tá tendo pra ele, porque a gente é motivado por nossos ganhos. Se eu falo internamente, eu quero mais é que se dane o pai que eu vou ser, eu não vou pintar. Eu quero mais é que se dane o que ele vai achar, eu não vou pintar. Ou, na verdade, tem pai que já não tá pintando, já tá ausente, porque internamente ele tá falando, eu quero que se dane. Então, enquanto eu estiver falando, eu quero que se dane, eu tirar de mim, alguém pode estar falando, não, mas isso você tá alimentando algo em você, um ego. Não! Eu tô alimentando uma recompensa. Aí isso é neurociência que não vai dar tempo de explicar. Mas todos nós, seres humanos, pais, mães, profissionais, nós buscamos uma recompensa. E quando a gente desiste da família, quando a gente desiste dos filhos e dos projetos, quando a recompensa não é boa o suficiente. E às vezes ela é boa o suficiente, só que eu não tenho a consciência que a gente trouxe aqui, que a gente falou. Então se eu não tenho consciência, eu não consigo enxergar que aquilo é bom o suficiente. O que eu faço? Me auto-saboto. É melhor desistir, porque eu não quero enfrentar a vida em casa. Ó, desistir é paz. Lá é treta? Melhor desistir. Vou desistir desse casamento, porque casamento não tô conseguindo acertar. Solteiro é mais fácil de eu lidar com os problemas. E aí eu busco uma recompensa que é imediata, trocando por aquela a longo prazo, pelo legado que eu vou deixar. Então a gente pode dizer que a paternidade, a maternidade também, né? Mas a paternidade nem sempre ela vai ser prazerosa de imediato. Não. E você vai ter que se dedicar e se entregar para aquela educação, porque você tem uma visão do que você quer lá na frente e o que você quer lá na frente você tem que construir hoje.
E aí isso é igual E um o que vai investimento. ser o motivador para você continuar fazendo aquilo que não é prazeroso para você é saber que você vai se tornar um pai melhor se você continuar com essa constância. Uma das coisas. Uma das, né? Mas as A primeira principais. deve ser assim, ó, o sucesso do seu filho, a alegria do seu filho. O primeiro deve ser isso. Mas se ela não for boa o suficiente, eu preciso trazer paralelo a isso. Eu estou sendo a minha melhor versão. Tá valendo muito a pena eu dormir menos que todo mundo. Tá valendo muito a pena eu trabalhar por eles, trabalhar por mim e por eles. Porque eu estou me tornando uma melhor versão, entendeu? E pai também tem que ajudar em casa com os filhos? Claro, né? Essa pergunta parece uma ensaiada, né? Claro que tem. Não, é verdade, porque tem muitos que acham que não. Por exemplo, se o filho é mal educado, a culpa é da mãe. Ainda tem isso? Tem. Se o filho tá sujo, a culpa é da mãe que não deu banho. Ah, não, essa é historinha. Isso aí. Não, mas é importante, Rafa. Muitos homens acham que não é responsabilidade deles. Então tá, então você é com todo respeito, esse cara, não vou falar você, né? Mas esse cara é um ZB, ZB é Zé Bunda. Ele é um ZB, já que a culpa é toda da mulher, ele errou também em escolher ela. Pronto, a conta volta pra ele. A conta vai sempre voltar pra ele. Se ele tá nessa família, a conta vai voltar pra ele. Que é só ele olhar. Então, a tua família é medíocre, se você pensa dessa forma. E até quando você quer continuar com a sua família medíocre? E não é sair trocando de família, porque se você não muda esse drive, você vai construir outra família medíocre. Então, a conta sempre volta pra você. E qual é a mensagem que você poderia deixar para os pais que estão te assistindo? Por que vale a pena investir na paternidade? Nossa, e daria um podcast só com essa pergunta. Por que vale a pena investir na paternidade? Tenta resumir. Mas a gente vai só construir a gente só vai deixar um legado, né? Se a gente investir nas próximas gerações. E a geração mais perto que a gente tem e a responsabilidade maior que a gente tem é com os nossos filhos. É a primeira geração depois da nossa. E você pode ver as tretas que você carrega hoje, os aprendizados bons que você traz da sua infância, a gente traz da nossa infância. Então, é só parar pra gente pensar um pouquinho, poxa vida, eu queria que meu pai tivesse feito diferente comigo, ou que bom que meu pai fez assim comigo. Até hoje você leva isso na sua vida adulta, não vai ser diferente com o seu filho. Então, as histórias que ele vai contar lá na frente a seu respeito, você está construindo agora. Então, você quer um mundo melhor para você viver, que você está saindo todo dia para isso? Você constrói com seus filhos. Você quer até falando da minha área, muito negócio. Você quer uma economia melhor, negócios melhores, você tem que começar com a próxima geração. Política melhor, começa com os nossos filhos. E outra, que assim, é tão claro, né? Princípio, a gente nasceu é até bíblico, a gente nasceu para multiplicar e criar outras gerações. Então é um propósito de vida. Muita gente fala, eu não sei viver o meu propósito. Começa sendo pai. E você já está vivendo seu propósito. Você já tá vivendo a sua missão. Então começa com a sua paternidade. Para de buscar longe o que já tem de responsabilidade dentro de casa para você. E a gente vai embora um dia no mundo. Mas essa história vai ficar. Esse plantio vai ficar. Muito triste de uma família que não tem recordação nenhuma de avós, de bisavós. E tem. Porque essa pessoa só foi naquela época não tinha, mas foi só um pagador de boleto ou só botou comida na mesa. Quando botou. Mas não deixou história nenhuma. Talvez deixou dores, traumas. Então a grande pergunta é, você quer passar por esse mundo e não deixar nenhuma marca? Um dia eu fui num velório e eu vi uma pessoa, que lá mexeu comigo, uma pessoa boa que morreu. E a pessoa falou, ele era tão engraçado. Eu falei, o quê? O cara viveu uma vida pra alguém falar só que ele era engraçado? É muito caro essa conta. É muito caro ele não ter deixado algo mais do que simplesmente ser engraçado. E a grande pergunta é essa. O que você vai deixar? Se você morresse hoje, o que você deixaria? Se a resposta for boa, então parabéns, você está vivendo seu papel, seu propósito. Mas se não for, tem que começar a mudar hoje. E para encerrar, a gente tem vários papéis na vida, e não só o de trabalhador, de provedor. A gente tem papel de pai, a gente tem papel de marido, a gente tem papel de filho, a gente tem papel de empreendedor, empregado, a gente tem vários papéis. O que acontece muitas vezes que a gente não sabe é que todo o papel que a gente não assume que seria nosso, alguém vai assumir. É por isso que tem muita mãe fazendo papel de pai e não deveria.
É por isso que tem muita mãe machona, porque tem um ZB em casa que não assume o seu papel. E conta historinhas, traz um monte de justificativo que justifica o comportamento. Ok. Mas o fato de você ser ausente não significa que vai ficar um buraco ali, porque alguém vai preencher. Sim. E aí vai distorcer, vai tornar uma família disfuncional. Então, e quem sofre é todo mundo, né? E especialmente as crianças que não têm maturidade para isso. Então, a mensagem que é, cuida do seu casamento, cuida da sua relação com a sua esposa, e os seus filhos vão ganhar isso de presente, e passe a olhar para eles com intencionalidade. E, gente, o Rafa tem um evento que está aí para acontecer, que é o Legacy. É um evento só para homens, onde eles vão trabalhar questões ali de papéis do homem e vai bater bastante diretamente nessa tecla da paternidade, do casamento. Então, se você é homem e está assistindo esse podcast, visita a página do New Legacy, né? É newlegacy.brasil, é isso? New Legacy no Instagram já consegue achar. Já, né? New Legacy no Instagram. Visite o Instagram do Rafael, é o Rafael Arruda, para você conhecer mais sobre esse projeto. O Rafa também tem a mentoria dele, que acontece 2 vezes no ano, normalmente, o M12. Tem o Mastermind, que está aí para chegar também para homens, né, de carreira. Tem o COEX. O Mastermind é para homens e mulheres. O Mastermind é para empreendedores. Para falar de negócio. E o COEX que vai acontecer no final do ano, né? Foi lá que tudo começou, hein, gente? O COEX foi lá que a minha vida se transformou, tudo começou profissionalmente pra mim. E eu tava só trabalhando pra ele no COEX. E as fichas caíram e hoje eu faço o que eu faço. Então, visite a página, conheçam o trabalho. E principalmente, se a tua dor maior hoje tá sendo a sua família, a paternidade do seu marido, mande eles pro Legacy. Pra encerrar, não queira ter razão em tudo, não. Queira ser feliz. É isso aí. Obrigada, viu? Junto. Deixa eu ver, quanto tempo? Nem sei, até sumiu o timer ali, ó. Normalmente a gente faz um podcast de 40 minutos, mas com o Rafael Arruda, gente, nunca é 40 minutos. Você vai falar da sua vida, eu não falei nem 1%. Tem muito mais assunto pra gente falar, quem sabe um dia a gente faça um só sobre casamentos. Em breve na Netflix, a série Os Arrudas. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Amém.